Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós terminamos o livro de Gênesis, um livro que tem como objetivo, como o próprio termo Gênesis, a origem, falar sobre as origens. Então, começa lá em Gênesis 1, falando das origens do homem, nas duas possibilidades que a Bíblia dá da criação. Uma pela palavra criadora de Deus e outra pelas mãos de Deus. Falando que Deus é o princípio da vida e não querendo dizer como que Deus criou. Isso quem deve nos explicar hoje são as ciências. Depois conta as histórias dos rompimentos que os homens vão fazendo com Deus. Primeiro, através de Adão e Eva desobedecendo a Deus. Depois, com Caim e Abel já não se tratando mais como irmãos, porque Deus não é mais pai. Depois, se comunicando com a violência através do dilúvio, onde cada um começa a ser violento com o outro. E, por último, falando apenas a língua do seu próprio interesse, com a Torre de Babel. E aí vem a lindíssima história de Abraão, que faz a opção de buscar o caminho para Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, aos 75 anos, aquilo que parecia impossível. Depois do seu filho Isaque, do seu filho Jacó e, por último, de José, onde o povo já se encaminha para o Egito. E agora, no livro do Êxodo, a gente vai ver que esse povo começa a se tornar escravo no Egito. Pera lá, escravo, diácono? Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha nesta parte. A gente está acostumado a ouvir falar que o povo virou escravo no Egito. Naquele tempo não existia ainda a escravidão nesse sentido que nós conhecemos hoje. Existia sim um regime diferente, que lá no capítulo 47, versículos 13 a 26 de Gênesis, nós vimos aquela parte feia da história de José, onde o faraó foi comprando tudo e ainda cobrava 20% de impostos. Então as pessoas tinham terra para plantar, que era do faraó, eles tinham que plantar, guardar para semente, comer e pagar 20% de impostos para o faraó. 20% era muito. Fora isso, eles ainda tinham que pagar um imposto chamado corvéia, que era em trabalho. Então, se você trabalha 6 dias por semana, você daria o quê? 2 dias para o faraó. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta para você, sexta e sábado para o faraó. Puxa vida, diácono. Você trabalha 2 dias para o faraó? Sim. Fazendo o quê? Fazendo os canais de irrigação, fazendo as cidades-estado, fazendo a pirâmide, fazendo tantas coisas que ele queria, tudo que ele quisesse. Você era mão de obra para estar ali. Então, os seus filhos, as suas filhas, todo mundo pagava a corvéia por pessoa e todas as famílias pagavam os 20% sobre a produção. Essa é a escravidão. Então, o primeiro faraó, o texto vai deixar claro que era muito amigo de José e não cobrou isso. Eles conseguiram um pedaço de terra onde eles estavam livres disso. Mas esse faraó morreu e entrou outro em seu lugar. E esse outro, já não conhecendo mais José, aplicou a política egípcia, que lá em Gênesis 47 é atribuído como se José, um dom de Deus, tivesse colocado isso. Essa é a forma de tributação que o Egito aplicava sobre os seus subordinados. Impostos de 20% sobre todas as colheitas e animais e a corvéia, imposto de mão de obra, onde você tinha que dar uma quantidade de mão de obras para o faraó. E ele ia fazendo as obras dele. Dava alimentação, pagava, mas às vezes você podia ficar um mês inteiro em casa e trabalhar uma semana inteira seguida. Vai depender da distância que você estava da onde o faraó precisasse. E isso nós temos bem claro no livro do Êxodo. Quando a gente vê assim, logo em Êxodo 1, de 1 a 7, nós temos os nomes daqueles primeiros que estão na terra.
uma série de nomes das tribos e assim por diante, os filhos. E logo no versículo 8 do capítulo 1, na Bíblia da edição pastoral, nós vamos ter assim, a luta entre a morte e a vida, que vai até o versículo 14. Ou seja, alguém que quer te explorar, tirar-lhe a vida, a dignidade de vida, para que ele possa ter mais. E o texto começa assim: subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. E ele disse ao povo: vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numeroso e poderoso do que nós. Naquele tempo não tinha armas. As guerras eram de mano a mano. Um pedaço de pau, uma pedra, uma flecha, mas era um soldado contra outro. Normalmente o exército mais numeroso vencia. Então aqui surge um medo dos egípcios em relação aos israelitas. E aí continua: vamos vencê-los com astúcia. Vamos impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então impuseram sobre Israel capatazes que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Nesse momento, 1600, 1700 a.C. até 1300, 1200 a.C. Nesse período, nós temos a 19ª dinastia do Egito, que tem alguns reis muito conhecidos, como Sete I, Ramsés II e Nebiptá. São faraós são reis bastante conhecidos, porque fizeram grandes obras, usando justamente dessa mão de obra escrava. Não, essa mão de obra compulsória, do qual ele não pagava. Para morar na terra dele, as pessoas tinham que trabalhar para ele e dar parte daquilo que produzisse. Então, nós vamos ter, nesse período, algo muito importante. O povo, no final do Gênesis, a história de José é para mostrar como que esse povo vai para o Egito, e no Êxodo, como que eles estão vivendo no Egito, só no capítulo 1 vai falar disso, e depois você vai ter a saída do Egito. Como que esse povo começa a trabalhar essa saída do Egito. E nós vamos olhar com bastante atenção, porque tem umas histórias muito bonitas. Porque logo depois desse texto, onde mostra que o faraó aumenta a opressão, nós vamos ter as duas parteiras, Cefa e Fua, que é tema do nosso próximo encontro. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.